O jazz na contemporaneidade. A evolução estilística do jazz é lógica e bem marcada. É evidente como essa evolução se relaciona com os acontecimentos mundo afora, e como esses acontecimentos também interferem na evolução da produção musical. A conceituação do jazz e a definição de suas características, de acordo com o momento histórico no qual se inserem, devem considerar tais acontecimentos. Longe de justificar acontecimentos locais pelos globais, o que se diz com isso é que as particularidades de cada momentum possibilitat produzem efeitos na sociedade, mas que, apesar dos locais serem variados com culturas diferentes, tais efeitos podem ser interpretados de maneira parecida. Desta forma, não é possível recriar um estilo musical fora da época que o concebeu, pois ele não faria sentido neste local histórico. O jazz teve nascimento em variados locais dos Estados Unidos, mesmo que esses locais não tivessem uma comunicação aperfeiçoada como a de hoje. E a união desses elementos, entre as décadas de 20 e 30, é que gestou o estilo jazz que apreciamos como um verdadeiro fenômeno musical. Não se pode localizar o surgimento prévio do jazz na África, pelo menos não de forma completa e acabada, pois não seria condizente com a realidade. É inegável que o continente africano deu uma enorme contribuição conceitual para o jazz, mas sem a existência dos demais fatores, como a escravidão, a colonização europeia multinacional de Nova Orleans por italianos, ingleses, franceses, principalmente franceses, e espanhóis, não seria possível o surgimento deste estilo musical único e nem mesmo de sua concepção artística, que influenciou inumeráveis outros estilos musicais. Muito do jazz foi trazido dos rituais funerários africanos, outro tanto dos work songs e do blues. Isso significa que, pelo menos por esta parte, pois o jazz tem pai e mãe, se tratava de uma música do povo, dos operários negros que trabalhavam nas estradas de ferro do Mississippi. De noite, eles se reuniam nos bares para tocar músicas alegres e dançantes. Já os instrumentos utilizados pelos crioulos eram os mesmos instrumentos trazidos da Europa para satisfazer a nostalgia dos colonizadores. Os crioulos não utilizavam instrumentos africanos, pois estes eram destruídos pelos senhores de escravos que visavam destruir assim os laços destes com suas origens culturais. Ao fazer uso de instrumentos europeus, os negros tentavam extrair deles a mesma expressão que tiravam dos seus instrumentos originais. Desta forma, a técnica não era tão importante para os grupos de negros chamados americanos. No entanto, entre os crioulos, que tinham maior contato com a música europeia e sua estética que os negros ditos americanos, a técnica era aprendida e praticada corretamente, restando a expressão da sua africaneidade se impor apenas nos momentos mais performáticos de suas apresentações. Tratava-se do improviso. Essa forma de tocar também estava presente no estilo Dixieland, que era composto por integrantes majoritariamente brancos, mas que tocavam com tanta competência que ao ouvinte pareciam negros. Com o passar do tempo, é claro que os grupos acabaram se mesclando, devido principalmente às idas e vindas do rio Mississippi, e reconceituando mais uma vez o estilo de música jazz. Mas até o momento, o que havia era o ragtime, o New Orleans, do qual Buddy Bolden foi precursor, e o Dixieland. Antes disso, só existe uma pré-história do jazz, e depois disso é que este começa a entrar no show business norte-americano através da mescla desses elementos. Existe uma comparação frequente que se faz entre o jazz e o teatro, pois os dois teriam elementos dramáticos. Isso se deve ao caráter performático que os jazzistas incorporaram depois da Primeira Guerra Mundial. O músico foi pareado ao ator, o texto ao instrumento, e também foi encontrado nessa relação um terceiro elemento, o público. Como a sociedade que começava a se erigir paralelamente ao século XX é a do espetáculo, o jazz dificilmente escaparia deste encadeamento. Assim, ficou mais e mais conhecido devido às apresentações incrivelmente dinâmicas e interativas. Cada apresentação poderia ser dita única. O objetivo do ator e do jazzista se assemelhavam em manipular as emoções da plateia. Enfim, sendo cada instrumento uma máscara, deduz-se de cada toada uma encenação dramática.
O jazz deveu essa mistura de culturas à sua gênese. É uma arte com técnica branca, no sentido do uso dos instrumentos provenientes da música erudita, e espírito negro. Uma estética crioula, redonda, mas intermitente. O mais interessante é que a regularidade jazzística encontrou na relação com o público a oportunidade de surpreender.